Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Projelétrica. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da biblioteca que eu utilizo, que é uma biblioteca que eu criei pro Elétrica. Então aqui a gente tem algumas linhas, na verdade são tubos, né? Vou mostrar aqui para vocês, no caso aqui é um tubo flexível para CFTV embutido no forro. Então aqui a gente tem essa letra C, ela representaria o CFTV, F interfone, aqui para vocês podem ver o interfone aparente, e cada tipo de traçado aqui, ó, é uma forma diferente de passagem, né? Nesse caso aqui temos os interfones, o ECL é lógica e as quatro variações, né? Som, telefone e TV, que é o antena, né, TV. E aqui é elétrica. Aqui do lado a gente tem as legendas, que quando você gera, ela já aparece dessa forma. Ela é elétrica, embutida no piso, no forro, embutido na laje ou parede, aparente, e o rabicho, né, que geralmente a gente utiliza para indicar ligações, derivações de eletrocalha para luminária, né, embutida no forro. Aqui para TV, ó, telefone. Aqui é o seguinte, quando tiver todos que tem um ponto, um tracejado e um ponto, é embutido no forro. Tanto faz se é elétrica, TV, não importa. Por exemplo, aqui, né? Temos esse aqui embutido no forro de elétrica, que é um traço e um ponto. Se a gente for na antena, ó, traço e ponto também embutido no forro. Aí TV também, telefone, aliás, som. E aí vai, lógica, interfone. Agora, um traço e dois pontos é tudo aparente. Então, serve para antena, serve para telefone, por exemplo aqui, ó, aparente, 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 e aí vai, né? Embutido também, embutido na laje ou na parede também, ela segue o mesmo princípio, ó, ela é contínua. Então aqui entre as letras vai estar uma linha contínua. Telefone, vamos ver aqui, ó, CFTV, interfone, tá? E no piso a mesma coisa, é a tracejada, né? TV, tracejada, telefone, aqui telefone tracejado, e aí vai. Então tá tudo, são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variações, categorias, né? Cada uma com 4 variações, que aí fica fácil para você indicar. O legal desse tipo de indicação com letra é que você pode, independente se a pessoa for imprimir o projeto em preto e branco ou colorido, você consegue identificar o que é cada tipo de traçado, né? Aqui, ó, não vai gerar confusão e também fica mais fácil, né, para identificar. Você bate o olho, você sabe o que é. Que às vezes tem muitas cores, você fica perdido, né? Fica olhando lá que cor que é aquela disciplina. Então assim é uma forma diferente de apresentar, né? E é a que eu utilizo hoje. Aqui a gente tem algumas conduletes que eu utilizo, ó. Esse daqui é a tipo B, tipo C, LB, tipo X, né? Então aqui são 3/4. E agora eu vou mostrar um pouco aí tem os atalhos que eu utilizo também, ó. Então eu vou lá em configuração de atalho e esses são os comandos mais usuais. Então aqui eu criei esses atalhos para facilitar aí, como o AutoCAD mesmo, né?
Quando a gente está desenhando, você não vai, dificilmente você vai clicar nas funções, você vai usar o atalho dos comandos, você vai usar os comandos no caso, né? Então aqui atribuir interruptores, distribuir circuitos, gerar 3D, dimensionar fiação, dimensionar tubulação, gerar legenda, propriedades, aqui é só 2P, tá? Não tem essa vírgula. Inserir simbologia, inserir tubulação, que é bem comum. Então aqui a gente otimiza o tempo, né, de trabalho. Por exemplo, vou mostrar algumas simbologias aqui. Aqui são as conduletes. Aqui ela vai assim na legenda, né, com a descrição 3/4, e aqui ela vai sem. Se caso você quiser não indicar ou usar o tipo de a própria duto, né, para falar qual que é o condulete, ou você ficar indicar, especificar aí na própria legenda depois. Aqui tomadas embutidas, ó, chuveiro. Esse disjuntor para ar condicionado aqui, na verdade, ele é um ponto que você acopla no quadro para quando você precisa prever uma carga, no caso, né? Aí você prevê lá uma carga no quadro de cargas e você não vai mostrar esse ponto no projeto, você vai ter ele ali meio que escondido, né, acoplado ao quadro. Ponto de força que é basicamente uma caixinha 4x2, né? Isso aqui é bifásico, alto, um ponto alto, que aí você vai ter só uma emenda de cabo no caso, né? Você não vai ter uma tomada. É para um equipamento específico aí. Tomada alta, baixa e média. Aqui a gente tem as variações para 20 amperes, né? Para especificar, para ser na lista de materiais já corretamente. Por exemplo, aqui essa é a alta normal, né? 127 alta. Essa aqui no caso é 127 20 amperes, e essa aqui é 127 normal. Gerando a lista de materiais, e hoje eu já fiz toda a configuração de lista de materiais. Ela aqui é a legenda no caso, né? A lista de materiais é aqui. Aí, ó. Ela já sai configurada certinho para na hora de comprar. Aqui tá altura diferente porque no caso desse projeto específico aqui acabou ficando 1,80 m, mas é só alterar lá nas configurações que ele fica tudo na mesma altura, não tem problema. Então, vamos lá, vamos continuar. Então todos os pontos têm uma variação para 20 amperes, né, que é bem comum hoje em dia com os equipamentos. Iluminação, tem arandela alta, baixa, balizador embutido no piso, balizador baixo, exaustor de banheiro, que foi o que eu criei para alguns projetos que eu precisei desse símbolo. Basicamente é um exaustorzinho que vai ali no forro, no banheiros que não tem janela. Iluminação de rota de fuga, algum poste, algumas luminárias de LED. Tubular, né? 2 vezes T5, 1 vez T5. Aqui tem uma simbologia para iluminação de piscina. Já 12 volts. Spot, né? Uma iluminação de rota de fuga na parede. Aquelas luminárias tipo espeto, né? Para jardim. E aqui a gente usa mais para residência, apartamento, né? Que é um spotzinho só para tipo plafond, na verdade, para iluminações de LED. Essas iluminações de LED comum, né? Para que ela tenha o mesmo formato da antiga incandescente. Esse aqui é um refletor utilizado em alguns projetos de prédio ou galpões, né? E a mesma variação dela em 220. Aqui interruptor, que eu coloquei fotocélula. A gente tem ela desse símbolo e esse outro aqui com a caixinha.
127, 120. Os interruptor intermediário, bipolar, paralelo, simples. Esse aqui é um simples mais paralelo, para você ter os dois comandos ali. Campainha, pulsador, sensor de presença. Aí aqui a gente tem o telefone, né, que também já está embutido o interfone, baixo e médio, as variações do telefone, TV, caixa 4x4, né, geralmente eu utilizo para locais onde tem bastante ponto, ou pelo menos para o primeiro ponto, né, uma caixa 4x4. Embutido no piso, tem dados também. Detalhe aqui para ponto VGA, para escritório, né, na parede, no teto. Porteiro eletrônico, variação de som. Esses conjuntos duplos, né, ou múltiplos na verdade, são para hoje, como a gente tem muitas tomadas, né, tem tomada aqui, ó, 4 tomadas em caixa 4x4, mesma coisa só que média, para agilizar, né, tudo isso aqui já está configurado na lista de materiais, então facilita, em vez de ficar acoplando, depois tendo que mudar ponto por ponto o material. O ideal é você fazer de uma vez só e não ter que ficar corrigindo a lista de materiais, né? Então a gente tem a parte de interruptor, encaixa 4x4. Aqui as partes duplas, né? Baixa, tomada alta, baixa e tomada em caixa 4x4, e vai, né? Os quadros de embutir. Então aqui a gente tem 4 modelos de quadro, 5 na verdade, né? Esse M1 no caso foi uma variação que eu criei, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, um médio, um grande, né? Um quadro um pouco menor e um quadro pequeno para cada uma das variações. Por que que isso foi criado? Porque muitas vezes você vai fazer um projeto, aí você vai colocar o quadro de um tamanho lá, e às vezes ele fica muito pequeno, fica muito grande, conforme a escala que você usa. Então já tem essa variação aqui para facilitar também o projeto, né? E aí no caso tem outras variações, ó. Ele tem o mesmo tamanho, tem o grande, o médio e o pequeno. Se caso você tiver um projeto que tem vários quadros e você quer diferenciar ele ali, o quadro primário, o quadro secundário, e aí vai, né? Você tem simbologias diferentes para a pessoa já olhar no projeto, na leitura, já saber, né? Identificar que tipo de quadro que é aquele, ó. E esse aqui, esse último, seria o quadro, o QVDI, que é quadros de sistemas, né? Eu utilizo essa simbologia diferenciada aqui. Aqui a gente tem caixa de passagem, 15x15, 20, 30, 40, 50. E uma aqui que fica meio que aberta para você especificar no projeto. Indicação de descida, indicação de tubo que passa. Aqui algumas simbologias também do quadro, porque, né? Isso aqui é uma jogada que eu criei para você poder ter um símbolo que parece com um quadro, mas na verdade ele só serve para você, como é que eu posso explicar? Para você fazer um projeto todo no programa, às vezes você precisa ter a planta de alimentadores e a planta de distribuição. Então geralmente eu coloco esse quadro aqui, que ele é meio que para indicar, né, a simbologia, que você vai ter várias plantas e não necessariamente ser um quadro, que aí você consegue fazer todo um projeto numa planta só e não ter aquela confusão, né, que se você colocar um quadro uma simbologia de quadro mesmo, ele vai dar problema. Então aqui é uma jogadinha que eu criei também, que agiliza também. E alguns projetos aí mais pra frente eu vou mostrar
no canal como que você utiliza essas simbologias aqui. Medidores. A gente tem aqui uma variação de medidores, que é uma simbologia diferenciada, né? Que aí no caso você já consegue apresentar, né, um centro de medição, mais ou menos, né, mas pelo menos um pouco mais detalhado. CFTV, Condolete, que eu já apresentei ali na legenda, eletrocalhas. Aqui a gente tem um prensa cabo, saída de cabo com furo, né, para derivar de perfilado de eletrocalha, saída lateral de 1 polegada, 3/4 e saída superior para perfilado. Aqui a gente tem uma variação de SPDA, importante porque ficar um projeto mais detalhado, já foi criado essas simbologias aqui, ó. Conector, isso aqui é um prensa cabo, conector de pressão, na verdade, conector insert, e aí tem conector insert na cobertura, né, e o do térreo, né, que serve para fazer as medições. E vai, tem alguns outros pontos aqui. Descida, a gente tem descida em alumínio, indicação de descida em cobre nu, e a descida estrutural. E aí a gente vai ter as variações também nas mesmas cores das subidas, que seriam as passantes, ó, e as subidas. Terminal compressão e o mini captor, que é o terminal aéreo. Vou gerar a legenda desse cara aqui. Essa parte de SPDA também é importante. Deixa eu jogar aqui embaixo. Aí, ó. Já tudo bonitinho, tudo certinho na legenda. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui na simbologia. A gente tem quadro de sobrepor, que segue a mesma variação dos quadros de embutir. Algumas tomadas aparentes, né, que seriam, na verdade, tomadas em condolete. Aqui, ó, por exemplo. Tomada alta. Tomada baixa. As duas são 127, vou pegar uma 220 aqui, ó. Seria uma abaixo de 220. Tomada industriais, que é bem conhecida como tomada stack, de embutir e de sobrepor. A gente tem essas variações também. E aí também, na minha configuração tem esses quadros de cargas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês de um projeto que eu estou terminando. Que aí ele apresenta aqui na sequência, ó, potência em watts, depois o fator de potência. Na sequência tem o VA, né, de cada circuito, balanceamento de fase, a distribuição de cargas, né, na fase A, fase B, a demanda, as fases, a tensão, corrente, disjuntor e cabo. Então eu utilizo dessa forma, com essas cores aqui. E temos os quadros. Então, os quadros não mudam, né? Na verdade, os quadros eles têm a mesma simbologia. Eu utilizo dos disjuntores que já vem no software do programa Proelétrica. Então, aqui temos o projeto, mostrando aí um pouco dessas simbologias aqui que foram utilizadas. Aqui como é um apartamento, né? Só a caixinha de teto, né? Com aquela para as luminárias de LED, tipo que parece aquele modelo incandescente. E basicamente é isso aí. Então essa é a biblioteca que eu uso.
Aqui tem as variações. E conforme eu vou fazendo os projetos e vejo que tem necessidade de criação de algo novo, estou sempre aprimorando aí essa biblioteca. Até a próxima aula aí. Muito obrigado mais uma vez.